Aqui é o Melino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu quero trazer uma reflexão em cima desse tema que a gente tem até trazido com uma certa frequência nos últimos papos que eu tenho produzido, que é justamente falando sobre esse momento desafiador que a gente está enfrentando, né? É difícil para todo mundo, com poucas previsibilidades, então é difícil planejar, a gente precisa de faturamento, né? Nós todos temos os compromissos para honrar, então realmente fica uma pressão bastante grande. E, e é importante a gente trazer para a mente, para a racionalidade, né, um certo equilíbrio. Esse é o primeiro, a primeira reflexão que eu quero propor. Por quê? Veja bem, o fundamento da loja é vender, né? A razão da existência da loja é vender. Se a loja não está vendendo, nada mais passa a fazer sentido. Não tem sentido o estoque, não tem sentido os funcionários, as instalações e etc. Porque não está vendendo. Então, a gente precisa equacionar esse problema. Eu tenho insistentemente algumas alternativas para a gente pensar a respeito de digital e digital. Eu não vou aprofundar, tem outros papos aqui, vou pedir para deixar aqui no card as outras opções, né, dos papos anteriores, onde eu falei sobre redes sociais. Digital não é necessariamente ter uma loja virtual, né? Existem alternativas que a gente também pode ser digital e cumprir os fundamentos básicos da, da operação da loja, né? Especialmente quando a gente se refere a vendas. Por quê? São três fundamentos básicos que a gente sempre insiste: tráfego, taxa de conversão e ticket médio. Ou seja, se eu não tenho gente entrando na minha loja, como é que eu vou vender? Eu preciso de gente entrando na minha loja. A segunda opção é das pessoas que entram na minha loja, quando é possível, você está operando, evidentemente, você tem que converter esse tráfego, né? Eu preciso atrair, trabalhar esse tráfego e depois converter esse tráfego em vendas fechadas. E por último, o valor médio das vendas que eu fecho. Não é? Ou seja, vender mais para quem eu já vendo. Isso quando a gente tem a possibilidade de estar com a loja aberta e trabalhando, etc. As outras alternativas digitais são, se eu tenho uma loja virtual, eu preciso fazer que pessoas acessem. Né? Que prospects, clientes que tenham potencial de comprar os meus produtos, acessem a loja. Né? Ou seja, eu preciso também gerar tráfego. E se eu estou em redes sociais, eu preciso levar essa proposta, abordar esses clientes também, que seria o meu tráfego, né? Com uma proposta atraente e de tal maneira que eu costumo dizer que a definição de vender é deixar o cliente com vontade de comprar. Né? Ou seja, basicamente são essas as alternativas que a gente tem e tal. Mas a reflexão que eu quero propor é a seguinte: às vezes a gente confunde a mente por não raciocinar adequadamente. E o que eu estou querendo colocar? É comum eu chegar num lojista e perguntar como é que está a sua cobertura de estoque? Né? E muitos assim, eu acho que está, né? E não tem esse número mais ou menos preciso, ou quando tem, ele não é detalhado. Né? Como assim? Eu pergunto, como é que está a sua cobertura por categoria ou por departamento? Por quê? Eu preciso ter equilíbrio entre a participação no faturamento, o meu estoque e quando eu digo estoque, aí se eu me refiro à cobertura, né? Quanto que eu tenho de estoque em função dos volumes de vendas, qual é a participação no espaço que eu estou dando no meu showroom e assim por diante. Quando eu começo a investigar um pouco mais, eu percebo que poucos têm esse controle. Não é? Mesmo na quantidade. Às vezes, qual foi a última, eu pergunto, né, qual foi a última vez que você fez um inventário, que você efetivamente contou o seu estoque? Às vezes faz anos ou muitos meses, não há um efetivo controle. E a gente sabe que se você levar muito controlado, muito certinho, ainda assim a gente tem uma certa quebra. Né? Trocas que são feitas, às vezes, na devolução do cliente, veio sem etiqueta ou alguma coisa assim, ou na hora de dar entrada, ou mesmo na hora de passar uma venda, há uma inversão de código. Quem trabalha com roupas e calçados sabe disso. Às vezes o cliente provando ali a peça no provador, ele acaba arrancando a etiqueta cai, ou mesmo no estoque, engancha uma na outra, enfim. E às vezes você tem uma peça ali sem etiqueta e acaba lançando no sistema, na hora de fazer a venda, uma devolução, uma troca, enfim, né, acaba lançando um código invertido, ou seja, de certa forma, a gente tem alguma quebra, alguma inversão de estoques. Quando você faz inventário, tira um relatório e faz o confronto entre o físico e o que está no sistema, geralmente você vê que tem uma divergência. Né?
se você for muito controlado, tem algo aí por volta de 3, 2, 3% de divergência no estoque. Se você não tem esse controle, esse percentual começa a subir muito. Então eu digo, ok, a gente está enfrentando um problema gigantesco que é como que eu vou fazer para sobreviver, para atravessar essa fase, lembrando que é uma fase. Não é? Tudo passa. A questão é quanto tempo que essa fase dura, como é que eu faço para suportar enquanto eu estou navegando nela. Não é? Bom, aí é que eu quero fazer a seguinte reflexão. Às vezes você está conversando com a pessoa e fala assim, nossa, você está precisando emagrecer, por exemplo, fazer um regime, você está acima do peso e está precisando emagrecer. Ele diz, puxa, mas é tão difícil emagrecer, sabe, é dolorido, é doloroso enfrentar um regime, uma reeducação alimentar, passar por um processo de atividade física, etc. e tal. Né? E aí a pessoa não faz. Por quê? Porque é dolorido, porque é difícil, etc. Exige empenho, disciplina e tal. E acaba não fazendo. Por não fazer, ela vai ter a dor de estar acima do peso, às vezes o mal-estar de saúde, não é? E também é uma dor. Então, o que eu estou querendo propor é o seguinte: às vezes você vai falar com o lojista, trazendo então para o nosso ambiente, né? Olha, tem que recadastrar seus produtos. A árvore de produtos, as categorias não estão corretas. Então, se a gente está enfrentando um desafio, não é? Onde o mercado está restrito, onde a renda caiu, onde a competição está feroz pela sobrevivência, não é? Se você está desorganizado, é pior ainda. Não é? Então, você não tem condições ideais, ou pelo menos otimizadas, de enfrentar, de otimizar a sua operação, de tomar decisões mais corretas, mais assertivas, não é? De capacitar o time, de ir em busca de estratégias que você elabora dentro de informação. Né? Informação precisa, correta que você tem, onde você pode definir. Vou trazer um exemplo prático. Esses dias eu estava conversando com um lojista e nós categorizamos o estoque dele em 4 níveis. Né? Um estoque ótimo, porque era mercadoria nova, coleção nova, que tinha acabado de receber, etc. e tal. Né? Vamos chamar de estoque filé. Né? E tinha um estoque normal, um estoque padrão, que ainda não era coleção nova, mas não era estoque velho, estoque de bom giro. Tinha um estoque já defasado, que sobra, não é? A gente sabe disso, toda loja tem as sobras que vão ficando e tal. E você tem o estoque que eu chamo de estoque doação, aquele que já faz muito tempo que está na loja, não vendeu, você já fez promoção, e aquilo está ali complicado. Então é importante a gente ter isso para saber o que fazer na hora de agir, que tipo de promoção, para não fazer toda a loja com X%. Não é? Na verdade, isso é falta de informação, porque você pode balancear de maneira diferenciada, dependendo do perfil da categoria que você tem, a representatividade que essa categoria tem no seu faturamento, dentro do seu mix, né, dentro do seu público-alvo que você atende, a representatividade, a relevância que o seu público entende com relação a determinadas categorias dentro da loja. Por que eu falo isso? Porque quando você tira um relatório de participação no faturamento por categoria, uma curva ABC, por exemplo, o que representa? A gente sabe que 20% das categorias representam 50% do faturamento, 60%, 70%, dependendo do perfil da loja que você trabalha. Se você trabalha lá com 25, 30 categorias na loja, né, o que é mais ou menos o que a gente encontra, isso, claro que depende muito do porte da loja, se é uma loja especializada, se é uma loja de departamentos, evidentemente que isso flutua muito. Mas vamos admitir aqui trabalhar com o número de 30 categorias. Se você tem 30 categorias dentro da loja, quando você olha o que é representativo, são 5, 6 categorias, vão bater lá em 50, 55, 60% do faturamento. Né? Se você não está familiarizado com o termo, o que é a categoria? É aquilo que define o produto, é o substantivo, como eu costumo dizer. Né? É calça, blusa, short, vestido, chinelo, tênis, né? É aquilo que define o produto. Então, evidentemente que aí você tem as derivações, né? A subcategoria, o segmento, subsegmento, você tem o que a gente chama de árvore de produtos. E por que eu estou trazendo isso à tona? Isso é só um lado da gestão que é fundamental e é estratégico dentro de uma operação de varejo para que você tenha efetivo controle e tome decisões corretas e saiba como agir, como otimizar a sua operação, gerenciando adequadamente o seu estoque. Né? Mas eu vou falar às vezes com o lojista, olha, você tira um relatório de produtos, de cadastros, produtos cadastrados, e a gente vê aquilo, tem o mesmo produto, não é? Ou pelo menos a mesma categoria, N
cadastros diferentes, fica difícil, você tem que sair garimpando informação, tira um monte de relatórios para somar várias coisas ali, porque aquilo não está agrupado. Então, para fazer uma ação promocional, uma demarcação, ou, enfim, um controle efetivo de planejamento de compras para você definir qual é a sua cobertura ideal para que você otimize o giro, fica muito complicado. E aí, quando eu vou falar, não, mas isso é complicado, eu vou ter que. Eu vou ter que. Isso dá muito trabalho, vou ter que fazer aqui mutirão, vou ter que virar à noite às vezes, ou um final de semana trabalhando aqui, mapeando tudo isso. Ok, isso é uma dor, não é? Mas e a dor de você não ter esse controle no momento que você precisa pilotar com precisão e você não tem informação? E aí toma decisões erradas, não é? O faturamento que você precisa, e muitas vezes é possível através de uma estratégia, por conta da informação refinada que você tem, você consegue agir otimizado e rentabilizar a sua operação, especialmente nesses momentos. Não é? E mais ainda, não é só nesses momentos, o funil está estreitando. Toda crise que a gente enfrenta, ela é uma peneira. E só os mais preparados é que conseguem sobreviver. Sobreviver empresarialmente, dizendo, né, que eu me refiro. Por quê? Porque quem está desorganizado vai se sufocando e não consegue realmente conduzir, chegando a ponto que a gente vê muitas empresas fechando. E quando o empresário fracassa, não é ele que fracassa, é todo um time que fracassa. Tem impacto no fornecedor, é menos um cliente do fornecedor, é menos um cliente da transportadora, é menos uma opção de compra para o seu cliente consumidor, e assim por diante. Há um impacto. Sem falar que quantas famílias dependem, né? Se você pegar uma loja pequena e tem 4, 5 funcionários, né? Você está falando de 20, 30 pessoas que dependem diretamente da sua operação. Você paga salário ali e cada um dos colaboradores tem a sua família para sustentar e assim por diante. Há um impacto em cadeia. Né? Sem contar que aquele colaborador, aquele salário que você paga, ele também consome e assim por diante. Ou seja, o fracasso de um empreendedor, ele desemboca, né? Ele reflete muito mais do que às vezes a gente tem noção momentaneamente do impacto que efetivamente acaba acontecendo. E o contrário também, não é? Quando a gente consegue sustentar o nosso negócio e expandir, né? A gente traz muita gente junto, a gente divide essa prosperidade, a gente precisa de mais colaboradores e você vai ampliando os níveis hierárquicos dentro do seu organograma, vai precisando de mais gente, vai capacitando, otimizando salários e assim por diante, consumindo mais produtos de fornecedores, não é? Mais instalações, etc, etc, etc. Né? E voltando então ao ponto em questão, como é fundamental você estar preparado, não é? E escolher qual é a dor que você quer sentir. Não é? A dor da desorganização, a dor de não ter uma informação mais precisa para que você tome as ações mais adequadas, não é? Ou a dor da ação. Não é? Mas qual é o diferencial básico nessas dores? Quando eu tenho uma opção para agir e eu escolho não agir para correr dessa dor, desse trabalho, desse enfrentamento, né, eu sei que eu vou enfrentar uma outra dor, talvez da escassez, talvez da restrição, talvez até do próprio comprometimento do meu negócio. Então, se a gente parar para analisar, não faz sentido a gente escolher essa segunda opção, porque, primeiro, que dói igual, e segundo, que essa dor ela prolonga e talvez piore, muito provavelmente piora a situação. E a outra dor eu vou enfrentar, mas eu construo uma solução. Então é importante esse entendimento, trazendo um pouco para o dia a dia prático. Não é? Eu vou conversar com lojistas, a absoluta maioria, quando a gente vai falar de indicadores, de controles, de capacitação das equipes, não é? Quer a equipe capacitada, quer ter a informação, mas se concentra demais naqueles indicadores que eu chamo de sentinelas, não é? Ou transacionais, falando mais tecnicamente. Quais são os indicadores transacionais? É o que eu vejo o lojista chega de manhã, ele quer saber o quê? Quanto vendeu, como é que foi o faturamento, quanto tem no caixa, quanto tem dinheiro para pagar as contas. Então, mas isso é consequência. A venda, ela não é a linha de frente, ela é uma consequência. Se eu tenho estoque adequado, se eu tenho planos de pagamentos adequados, se eu precifiquei corretamente, se a minha loja está bem organizada, eu consegui me comunicar com o meu cliente e, fundamentalmente, a minha equipe está capacitada para
né, transformar esse planejamento, esse projeto em realidade, bom, isso facilita muito mais para que eu consiga realmente os objetivos que eu busco. Agora, tem que lembrar que isso não vai acontecer naturalmente, não é só olhando para a venda, ou para o ticket médio, ou para o PA, que é fundamental, são indicadores que eu mesmo aqui insisto, mas por trás disso tem uma série de indicadores estratégicos de posicionamento, como esses que eu estou colocando aqui, como eu comecei a nossa provocação. Né? Como é que está a sua cobertura de estoque total? Como é que está a sua cobertura de estoque por categoria? Como é que está por faixa de preço? Não é? A gente sabe que quando você começa a analisar, se você está com isso muito bem organizado, fica fácil você enxergar qual é a participação por categoria, não é, dentro do seu faturamento. Você pega lá um departamento, também não importa o tamanho da sua loja, você tem departamentos. Ah, minha loja é infantil, confecção infantil. Beleza, mas você tem o RN, lá o recém-nascido, você tem de 0 a 2 e assim por diante. Não é? Você tem, às vezes, confecção em calçados. Enfim, há uma departamentalização, um certo agrupamento por similaridade de categorias que a gente chama de departamento. Não é? Se eu tenho uma loja maior, onde eu tenho feminino, masculino, infantil, ou confecção, calçados, artigos esportivos, não importa. A gente tem determinados agrupamentos. Esses agrupamentos, eles ocupam um espaço dentro do meu salão de vendas, eles ocupam um espaço dentro do meu estoque e eles têm uma representatividade no meu faturamento. Né? Grosso modo, eu tenho essas três dimensões para olhar. Né? Você tem ainda qual é o retorno que cada departamento deixa para você. A gente chama de gross margin, né? Gross margin ROI. Né? É um termo em inglês, mas basicamente é o quê? Qual é a margem bruta que cada departamento desse deixa para mim? E se você está organizado, é fácil de você apurar, porque muitas vezes tem determinadas categorias ou departamentos que acabam sendo representativos em faturamento, mas quando você olha em resultado líquido, em lucro, né, eles contribuem às vezes pouco. E determinadas categorias que têm uma representatividade melhor, otimizada em relação ao lucro líquido que deixa no final, né, que não tem tanta expressividade. Quer dizer, se eu conseguir potencializar isso aqui, expondo melhor, trabalhando melhor a equipe, chamando o representante da indústria para capacitar meu time, para conhecer melhor os produtos, né, como é que eu me comunico, para dar um certo equilíbrio dentro da minha operação, eu começo a rentabilizar. Percebe o que eu estou dizendo? Então, em síntese, se você organizar, se você priorizar, não é, a organização, a sistematização da empresa, não ficar só nos indicadores transacionais, mas olhar para os indicadores estruturais, não é, que eu não falei de compras, eu não falei de financeiro, não é para você olhar. Por quê? Porque por conta de ficar só no transacional, olhando quanto que tem no caixa, quanto que eu faturei hoje, não se organiza para analisar qual é o seu ticket médio por plano de pagamento, como que você pode implementar alternativas para elevar o ticket, o faturamento, negociar, vender mais para os clientes que já estão comprando, e de tal maneira que você consiga equilibrar o seu caixa. A gente tem despesas fixas e variáveis, eu sempre insisto nisso. As fixas, não importa quanto você vende, elas estão ali. Então, se eu consigo alavancar meu faturamento, a representatividade delas cai. Então, eu preciso saber, bom, se eu agir dessa maneira, se eu lançar uma promoção assim, que eu vou abrir mão de um certo percentual de margem, quanto que reduz de despesa fixa na minha operação? Às vezes, ela aumenta o resultado, você incrementando uma despesa. Eu tenho muitos papos, eu já trouxe aqui, discutindo isso, mas você só vai saber disso se estiver organizado. Esse é um momento crítico e é um momento de afiar o machado mesmo. Não é? Eu tenho que capacitar o meu time e veja bem, às vezes eu comento isso e muita gente acha que é exagero o que eu estou falando, mas uma coisa que eu vou dizer é que os meus próprios cursos eu assisto. Porque de vez em quando eu tenho que repassar. O cérebro da gente boicota, ele joga a gente em zona de conforto. E faz muito tempo que você não mexe com aquilo, coisas que eu dou aula, que eu ensino, que eu sei, mas que ficam lá guardadas e aí a gente não coloca em prática. Então, de vez em quando, eu tenho que estar revisitando, eu tenho que estar olhando para manter em alta. É como o eterno exemplo que eu gosto de trazer do jogador de futebol, do cantor. O jogador de futebol treina, não é porque ele esqueceu como é que joga bola, porque ele desaprendeu. Não, é porque ele precisa manter aquilo em alta performance. Não tem que estar pensando, buscando na memória para agir. Tem que ser
rápido, senão ele perde o timing, perde a eficiência, não é? E isso compromete o resultado. Entende o que eu estou colocando? Então, como é fundamental você olhar para isso e entender que é com organização, é com estruturação, é com planejamento, né? Lembrando que quando você olha para uma loja, a loja tem basicamente três áreas de investimento. Não é? Você tem ponto, você tem instalações e você tem estoque. Com um detalhe, estoque é 75%, 80% do investimento numa loja é estoque. Então, gerenciamento de estoque é fundamental para resultados. E isso não depende de porte, não depende de idade da empresa. E por que também eu falo isso? Porque às vezes você olha grandes empresas que estão desorganizadas ainda numa fase administrativa muito básica, não controla, não implanta ferramentas. E muitas vezes tem até o sistema lá dentro que está preparado para entregar essas informações, mas isso não é incorporado pelo lojista, pelo empresário. Não valoriza isso, e por conta de não valorizar, isso não é trabalhado. Fica ali no beabá, não é? E sofrendo com decisões muito intuitivas, pouco racionais, pouco lógicas. O próprio estabelecimento de critérios, de estratégias, não é? Depende de informação. Então, se você não tem informação adequada, organizada, vai no feeling. E quando você vai no feeling, a probabilidade de erro aumenta. A gente não tem 100% de certeza nunca, até porque a administração não é uma ciência exata. Não é? A gente arbitra muito, a gente faz planejamentos, é diferente da física, da matemática. Né? A física consegue calcular e fazer um projeto, vou botar um foguete em Marte e vai levar tanto tempo nessa velocidade, um está girando assim, outro está assado, e eu consigo colocar precisamente, porque é um cálculo preciso, matemática, é um cálculo exato. É uma ciência exata. Administração, economia, contabilidade não são exatos. Eu tenho que presumir algumas coisas, eu tenho que arbitrar alguns indicadores. Não é? Quando a gente fala em inadimplência, o que é inadimplência? Não é? É o atraso de 30 dias, de 90 dias, de 180 dias? Não é? Percebe o que eu estou dizendo? Então, eu tenho que definir alguns critérios. Quando eu faço um planejamento de vendas, eu não tenho bola de cristal. Então, eu tenho que fazer estimativas. Por isso que é uma ciência humana. Ela não é uma ciência exata. Assim como a contabilidade. Não é? Um plano de contas que você organiza, muitas coisas são arbitradas. Você tem que arbitrar para poder conseguir gerenciar. Não é? Então, já existe uma margem de erro pela exata falta de precisão, não é uma ciência exata. Então, se você não se organiza, se você não tem uma informação de qualidade, né, as estimativas tendem a ser mais vulneráveis. Concorda comigo? Então, como é importante a gente parar e entender o seguinte: o que dói mais? Você não agir e sofrer as consequências da não ação, ou a dor da ação que você prepara, se organiza para competir? Ah, se eu me preparar, me organizar para competir, garante que eu vou ter um sucesso máximo? Eu creio que não. Mas a probabilidade é muito maior do que você não se organizar, do que ir no feeling, do que ir quando você olha, isso é padrão. Eu chego nas empresas, quando a gente começa uma investigação um pouco mais aprofundada e vai descobrindo assim, eu tiro lá mercado sem giro. O que faz mais de 90 dias que não vende nada aqui? E fica 80% do estoque está lá parado, estoque pago, é dinheiro imobilizado, depreciando. Porque estoque quando entra, ele tem um valor, conforme vai passando o tempo, você tem um custo de estocagem, você tem o investimento financeiro parado que não está rentabilizando e o custo de armazenagem. Faz o cálculo, quanto custa, pega o seu aluguel, divide por metro quadrado e veja quanto espaço esse estoque que não gira, o sem giro está lá dentro da empresa, que você está pagando. Então, ou seja, você está aumentando os custos e reduzindo as margens, porque mercadoria velha deprecia, ela não sobe de preço, ela cai de preço. Você tem que fazer promoções para poder desovar esse estoque, colocar no mercado e, no mínimo, apurar o seu dinheiro de volta. Não é assim? Então, é importante entender isso. E aí, quando a gente vai investigando, pela falta de organização, pela falta de prioridade, pela falta de capacitação ou da implementação de ferramentas, a gestão ela fica muito básica. Né? E, como eu disse, não depende de porte. Eu vejo empresas de grande porte ainda trabalhando dessa maneira. Eu vejo empresas pequenas, mas altamente técnicas, o gestor ali implantando com planejamento, com todos os números na ponta, sabe, na ponta do lápis, na ponta da língua, sabendo como definir e
conseguindo resultados extraordinários. Eu conheço loja de 30 metros quadrados que vende R$ 4.000 por metro quadrado. Fatura muito mais do que lojas de porte que estão lá 300, R$ 350 por metro quadrado na hora que você divide, né, e você olha, e por que isso está acontecendo? Não é só, porque a loja é grande, eu tenho que abastecer e tenho que ter mais categorias, então ela consome mais estoque, minha cobertura fica maior, etc, etc. Então, evidentemente, que minha venda por metro quadrado cai. Ok, há uma variação, é tolice a gente querer comparar jabuticaba com laranja, não é? Evidentemente. Mas o que muitas vezes, quando eu comparo laranja com outras laranjas, com portes similares, e você também encontra coisas dessa natureza. Faturamento médio aí por metro quadrado de 400, 300, 350, 450, e outras com 3.000, 3.500, 4.000. Não é? E aí você olha, por que consegue? Porque consegue gerenciar muito bem as compras, tem um estoque curto, sempre tem novidade na loja, consegue atrair clientes, não é? Por uma estratégia planejada, organizada. Sem falar da cobertura, né? A cobertura de estoque, ou seja, quanto que tem de estoque em função das vendas. Se você tem uma cobertura curta, baixa, esse estoque está sempre renovado. Não é? E o dinheiro, a mercadoria quando entra, é conta para pagar. Quando ela sai, ela deixa o dinheiro, ela deixa o recurso, ela deixa o resultado dela. Então, se você aumenta, se você tem uma cobertura baixa, você aumenta esse movimento. A mercadoria entra, sai e deixa resultado. Entra, sai e deixa resultado. Percebe o que eu estou dizendo? Então, quando você consegue encurtar sem provocar rupturas, sem perder venda por falta de mercadoria, mas por um planejamento adequado, por uma logística adequada, evidentemente que a gente tem que ter bom senso e eu não estou aqui generalizando. Né? Se você está numa capital, numa região central, com facilidade de acesso a fornecedores, etc. Então, é uma coisa, se você está no interior, que tem um lead time, né, um tempo longo entre você fazer o pedido, o fornecedor faturar, despachar, você receber, conseguir botar na loja, na exposição, é um tempo maior, é óbvio. Mas se você já tem esse componente e ainda não gerencia de maneira correta, de maneira fina, a probabilidade de erro ou de você estar deixando dinheiro na mesa é muito grande. Então, existe uma parte que é a crise, existe uma parte que é o mercado, existe uma parte que é a pandemia que a gente está enfrentando, mas existe uma enorme parte que é a ação do lojista, que é falta de capacitação, é falta, às vezes, de olhar adequadamente para isso, e é necessário revisar e, mais do que nunca, ter um time capacitado. Quem traduz em realidade são as pessoas. Trazendo um outro exemplo, esse dia eu estava conversando com um lojista, ele disse assim, Hermelino, a gente precisa contratar craques, né? Eu preciso contratar Pelé aqui para né? O rei do futebol aqui para poder fazer os gols e a gente conseguir os resultados que precisa. Acontece que Pelé só tem um. Pelé já aposentou, né? Então não tem Pelés por aí na esquina que a gente vai ali e contrata, ainda que isso fosse possível, né? Então, veja bem, e qual é a alternativa que sobra? Eu tenho que escolher pessoas que têm potencial de desenvolvimento e eu preciso estar organizado para desenvolver essas pessoas, para que elas realmente se engajem em busca dos resultados que a gente precisa e também consigam os seus benefícios, os seus resultados pessoais e cresçam comigo. Não é? Percebe o que eu estou dizendo? Ou seja, o lojista precisa entender isso. Não é? Ótimo. O que eu quero colocar para você? Nós fizemos uma parceria fantástica. O canal Falando de Loja, junto com a Data System, com a Meu Crediário e com a Cobra d'Água, nós lançamos o projeto Apoiadores do Varejo. Não é? Essas empresas estão bancando 50% do meu pacote, do meu plano completo de assinaturas da minha plataforma EAD, com todos os cursos para vendedor, para gerente de loja, para comprador, para financeiro, todas as etapas da gestão, com ferramentas práticas para que você se organize. E não justifica. Nós montamos isso por quê? Porque a Data System precisa de lojista para que ela consiga vender sistema, entregar o que ela produz. A Meu Crediário é a mesma coisa, uma ferramenta fantástica, poderosíssima, tecnológica de última geração, mas também a gente precisa do mercado funcionando. Então, a Cobra d'Água é uma marca de altíssima penetração do mercado, uma tradição muito grande, mas que ela precisa do lojista vivo, é a ponta dela. Ela produz, ela desenvolve os produtos, coloca lá no varejo e o varejo precisa vender. Então, percebe, nós dependemos uns dos outros. O lojista precisa de sistema, precisa da tecnologia do Meu Crediário, precisa de produtos como o da Cobra d'Água. Então, e eu, no meio do campo, precisando de todo mundo. E
e as lojas, os lojistas precisando de mim. Então, é isso que permite com que essa união realmente produza um fardo mais leve e que todos se ajudam mutuamente. Né? Então, entra na minha página, vou deixar o endereço aqui, falandeloja.com.br, e digite apoiadores no campo cupom. Né? E você vai ter 50% de desconto efetivo, é um subsídio que essas empresas estão bancando para você. Então não justifica, fica R$ 49,90, acesso a todos os cursos, não é um curso, não, são todos os cursos. Hoje já tem lá mais de 14 cursos, 14, 15 cursos disponíveis, já de imediato você se capacitar, se organizar e enfrentar com excelência, otimizando, com alto grau de competência e capacitando todo o seu time. Enfim, a oportunidade está aqui, nós podemos nos ajudar, a cooperação nos fortalece, não é? Onde todos conseguimos, juntos, unindo os esforços, enfrentar esses desafios com inteligência, com ferramenta, com pessoas capacitadas, com estratégia e conseguir sair muito mais fortalecido, muito mais organizado. Toda crise é uma oportunidade se a gente enfrenta essa crise, aproveitando esses momentos que nos exigem muito mais, para que a gente se fortaleça, não é? Prepare, capacite o nosso time, não é? Reorganize, reinvente a nossa empresa, para que a gente saia muito mais poderoso ali na frente e ganhe uma longevidade, gerando os resultados que a gente precisa e contribuindo para um mundo melhor. Na verdade é isso, como eu já disse aqui no vídeo. Se você prospera, você divide prosperidade, você traz muita gente junto com você, não é verdade? Então é isso. Não deixe de entrar em falandodeloja.com.br, clica lá no Exclusive, e você vai ser direcionado à nossa plataforma. A plataforma é EAD Exclusive, com todos os cursos de capacitação, com todo o material, com acesso ilimitado por um ano, com 50% de subsídio. É só digitar no campo cupom, digite a palavra apoiadores. Então, se você é lojista, se você está pensando em montar sua loja, vem trabalhando aí ainda porta a porta, se você está pensando em empreender, é a oportunidade de você ter acesso a toda essa plataforma de maneira subsidiada. Isso você parcela em 12 vezes, a parcela fica de R$ 49,90, é R$ 1 e pouco por dia, com toda a plataforma à sua disposição para que você se capacite todo o seu time, para que você tenha as ferramentas na mão e consiga, de fato, ter uma gestão mais técnica. Não é isso? Beleza, então. Tamo junto, eu desejo muito sucesso para você, cabeça fria, equilíbrio, tomando as decisões mais adequadas, que a gente sai vencedor lá na frente. Concorda comigo? Então é isso. A gente se vê por aí. Um grande abraço.